Olá a todos. Sou o Dr. Antônio Ribeiro, neurocirurgião que, durante 35 anos, protegeu o cérebro de pacientes que cruzavam a linha entre a vida e a morte num centro de trauma de urgência. Sabem o que eu sinto de forma mais dolorosa numa sala de cirurgia? É o lamento de que o paciente deveria ter vindo apenas um pouco mais cedo. O nosso cérebro não para de repente, de um dia para o outro. Ele envia-lhe sinais de socorro desesperados durante muito tempo. Se você anda perdido dentro de casa sem saber onde deixou o objeto que tinha na mão há pouco, ou se, num caminho que faz sempre, se sente momentaneamente confuso sobre a direção e tem de parar, saiba que isso é o SOS urgente do seu cérebro. Se ignorar este sinal como coisa da idade e o negligenciar, dentro de um ano, até o nome do seu filho querido poderá estar na ponta da língua sem que consiga dizê-lo. Mas não desanime. A maior lição que aprendi no centro de trauma é que o nosso cérebro não desiste até o fim. O método que vou ensinar hoje não envolve cirurgias grandiosas ou medicamentos caros. Trata-se de pressionar 5 interruptores de emergência para despertar os nervos cerebrais adormecidos em apenas 1 minuto por dia. Se ficar comigo até o fim deste vídeo, levará consigo métodos específicos para recuperar a memória que estava turva como uma névoa, devolver à força as pernas trêmulas e voltar a conversar com clareza. O tempo de ouro da sua juventude e do segundo ato da sua vida recomeça hoje mesmo. Vamos começar a nossa história. Passei a vida inteira diante de mesas de cirurgia frias, lutando para salvar o cérebro dos meus pacientes. Mas sempre tive uma dúvida no coração, por que razão algumas pessoas, mesmo aos 90 anos, têm uma memória tão lúcida como se fosse ontem, enquanto outras, logo após os 60, sofrem para se lembrar do nome de alguém. Ao observar dados clínicos de dezenas de milhares de pessoas, a conclusão foi surpreendentemente clara. Primeiro, quero contar-vos a história da Dona Helena, de 72 anos. A Helena era uma mãe comum que dedicou a vida a cuidar dos filhos. No entanto, num certo fim de semana, ao ver o seu neto pequeno que não via há algum tempo, sentiu o coração apertar. O nome do neto, que ela conhecia há mais de 10 anos, simplesmente não lhe vinha à cabeça. Até o rosto da nora, que estava ao lado, pareceu-lhe estranhamente desconhecido por um instante. Naquela noite, a Helena não conseguiu pregar óleo. O medo de estar com demência e de se tornar um fardo para os filhos dominou-a. Com medo, não contou a ninguém e chorou sozinha em silêncio. A partir daí, passou a evitar encontrar pessoas. Com medo de cometer um erro ou de ser descoberta como tola, deixou de ir ao centro de dia que tanto gostava e escondia-se em casa. A sua autoestima desmoronou e a luz da sua vida estava a apagar-se. Mas, meus amigos, uma mudança milagrosa aconteceu a Helena, que estava no limiar do desespero. Foi depois de ela começar a praticar um movimento muito simples que lhe recomendei, apenas 1 minuto por dia. Passados 2 meses, quando a vi novamente, ela tinha recuperado a saúde cerebral a ponto de se lembrar não só do ano e da turma dos netos, mas também dos aniversários de toda a família, sem exceção. Como foi possível esta reviravolta? Vou revelar-vos esse segredo agora. No nosso corpo, existem 5 saídas de emergência que enviam sinais de socorro quando o cérebro está em perigo e que, inversamente, podem despertar o cérebro adormecido de imediato. Eu, que vi o cérebro diretamente na sala de cirurgia por 35 anos, atrevo-me a dizer que o corpo humano foi projetado de forma misteriosa. Embora o cérebro pareça preso dentro de um crânio rígido, ele conversa em tempo real com todo o corpo através de canais minúsculos, as pontas dos dedos das mãos, as pontas dos pés, a língua e as orelhas. Eu chamo a isto os interruptores de emergência para salvar o cérebro, mas há um facto lamentável. Mais de 90% dos idosos que conheci desconhecem totalmente a existência destes interruptores preciosos. Pense na sua vida após a reforma. Não passa a maior parte do tempo sentado no sofá a ver televisão. Uma rotina monótona onde as mãos apenas seguram o comando e os pés mal se movem entre a sala e a casa de banho. Quando estes estímulos externos cessam, o nosso cérebro entra lentamente em modo de poupança de energia. Tal como uma máquina que enferruja por não ser usada, os circuitos de ligação entre as células cerebrais fecham-se um a um. Mas não se preocupe, a saída de emergência não está selada, está apenas temporariamente fechada. A forma de ligar este interruptor é muito mais simples e segura do que imagina. Basta lembrar-se de 5 movimentos que defini após anos de investigação. Uma rotina curta, logo ao acordar e antes de dormir, fará o seu cérebro pulsar com força novamente. A Dona Helena não tomou nenhum remédio extraordinário, ela apenas aprendeu a pressionar estes interruptores. E você também consegue. Vou agora abrir essas saídas de emergência uma por uma. A primeira saída de emergência que vamos abrir é o exercício de aterramento da raiz dos dedos dos pés, que sustenta o cérebro a partir do ponto mais baixo do corpo. Alguma vez hoje olhou com atenção para os seus dedos dos pés ou tentou movê-los? Provavelmente,
a maioria manteve-os escondidos dentro de meias e sapatos, esquecendo-se da sua existência. Quando eu estava no centro de trauma, os pacientes que mais me partiam o coração eram os idosos que chegavam após quedas graves. Diziam: doutor, ia andar normalmente num piso plano, e de repente, as pernas falharam. A história do Sr. Alberto, de 75 anos, foi exatamente assim. O Alberto era alguém que confiava na sua força física porque nunca deixou de fazer exercício desde jovem. No entanto, a certa altura, começou a tropeçar e a cambalear mesmo em terreno plano. Ao descer escadas, as pernas tremiam tanto que ele tinha de agarrar o corrimão como se fosse uma linha de vida. Ele estava triste, achando que era apenas a perda de massa muscular pela idade. Contudo, ao observar atentamente a forma como ele caminhava, percebi que o problema não eram os músculos da coxa, mas sim os dedos dos pés. Na parte de trás do nosso cérebro, existe uma área crucial chamada cerebelo. É o centro de comando do equilíbrio do corpo e o armazém onde guardamos movimentos e memórias aprendidas. E sabem onde termina a rede nervosa que comunica mais intimamente com o cerebelo? Nos seus dedos dos pés. Então cada ponto conta os memórica a rede nervosa que desciar do meu corpo do armazém esperavento do corpo dos pés. Se os dedos endurecem, o sinal para o cerebelo é interrompido e o cérebro perde o equilíbrio, fazendo o corpo cambalear. O exercício que prescrevi ao Sr. Alberto foi simples: aterramento da raiz dos dedos. Primeiro, sente-se confortavelmente numa cadeira. É melhor se estiver descalço. Afaste os 10 dedos dos pés o máximo que conseguir, como se estivesse a abrir um leque. Depois, encolha-os com força em direção à planta do pé, como se fosse uma águia a agarrar uma presa. Repita este movimento abrir bem e encolher com força durante 30 segundos, uma vez ao acordar e outra antes de dormir, apenas 1 minuto por dia. O Sr. Alberto fez isto de forma constante durante 15 dias. O resultado? Quando voltou ao consultório, entrou a caminhar com toda a confiança, sem bengala. Doutor, agora sinto como se a planta do meu pé se colasse ao chão como um ímã, disse ele, feliz como uma criança. Um estudo no Japão com grupos de idosos mostrou que, em apenas 3 semanas de exercícios de dedos dos pés, o equilíbrio melhorou mais de 30% e, surpreendentemente, a pontuação em testes de memória de curto prazo subiu mais de 20%. Mover os dedos dos pés desperta o cerebelo adormecido e dá vida a todo o cérebro. Tente fazer agora mesmo enquanto vê o vídeo. Sente um formigueiro ou um calor nas pontas dos pés. Esse é o primeiro sinal agradável de que o seu cérebro adormecido está a acordar. A segunda saída de emergência é o exercício de relaxamento e circulação cervical, que liberta o caminho mais importante para o cérebro, o pescoço. No centro de trauma, o canal que eu mais vigiava era o pescoço. O pescoço não é apenas uma ligação entre a cabeça e o corpo. É a única linha de vida que fornece oxigênio e nutrientes ao cérebro. Quero falar-vos da Dona Maria, de 74 anos, do Porto. A Maria dedicou a vida à família e aos netos, mas começou a acordar com o pescoço tão rígido que mal conseguia virar a cabeça. Sentia a cabeça sempre enevoada e tonturas de causa desconhecida. Ela mudou de almofada várias vezes, mas nada resolvia. O problema não era a almofada, era o caminho para o cérebro que estava bloqueado. Pelo nosso pescoço passam as artérias carótidas e vertebrais. Imagine-as como mangueiras que regam um jardim de flores, o cérebro. Com a idade, se os músculos do pescoço endurecem, estas mangueiras ficam comprimidas. Sem água suficiente, as células cerebrais murcham, a memória falha e a cabeça pesa. O método que ensinei a Dona Maria foi o relaxamento suave. Rode a cabeça lentamente para a esquerda, não force até o limite. Pare onde sentir uma tensão agradável e conte 5 segundos. Volte ao centro e faça o mesmo para a direita por 5 segundos. Depois, incline a cabeça para trás, olhando para o teto, por 5 segundos. Finalmente, baixe o queixo em direção ao peito por mais 5 segundos. Repita este ciclo 2 vezes, 30 segundos no total. Aviso importante: nunca rode o pescoço depressa nem force com violência. O pescoço tem nervos sensíveis, e deve ser tratado com a delicadeza de um instrumento musical. Após uma semana, a Dona Maria disse que a névoa na cabeça dissipou e as tonturas desapareceram. Estudos indicam que alongamentos leves no pescoço podem aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro em mais de 80%. Tente agora. Se sentir rigidez, o seu cérebro está a implorar por oxigênio. A terceira saída de emergência é um interruptor secreto escondido perto do cérebro, o exercício de flexibilidade da base da língua. Já sentiu que a palavra está na ponta da língua mas não sai? Se expressões como aquela coisa, sabes? Ou aquele objeto se tornaram frequentes, preste atenção. O Sr. Joaquim, de 70 anos, foi professor a vida toda.
Falar era sua profissão, mas, após a reforma, começou a perder o fio à meada nas conversas com os netos por não se lembrar das palavras. Quando o neto perguntava o que ele tinha feito no dia anterior, ele hesitava. Ontem, fui aquela montanha e fiz aquilo. Com medo de ter demência, o senhor Joaquim tornou-se calado e deixou de querer sair de casa. No nosso cérebro, existe o centro da linguagem. E, incrivelmente, a parte do corpo com a ligação mais direta e curta a esse centro é a língua. A língua é uma das áreas com maior densidade de nervos por milímetro quadrado. Mover a língua envia sinais elétricos diretos aos circuitos de linguagem do cérebro. O exercício é simples. Primeiro, estique a língua para fora o máximo que conseguir, como se quisesse tocar no queixo, e segure por 5 segundos. Depois, empurre a língua contra o interior da bochecha esquerda com força, fazendo a bochecha sobressair, por 5 segundos, e repita na direita. Em seguida, pressione a língua contra o céu da boca com força até fazer um estalido clack e repita 5 vezes. Por fim, passe a língua por todo o interior da boca, fazendo 5 círculos no sentido dos ponteiros do relógio e 5 no sentido inverso. Todo o processo demora 30 segundos. O senhor Joaquim fez isto durante 2 semanas e voltou a falar com a clareza de outrora. Agora, o seu maior prazer é contar histórias antigas aos netos. Se sentir saliva acumular-se durante o exercício, é um excelente sinal. Significa que os nervos estão a ser ativados e o cérebro está a acordar. A quarta saída de emergência é uma zona que muitas vezes achamos que serve apenas para ouvir: a orelha. No centro de trauma, eu temia muito as quedas de idosos por desequilíbrio. Vi muitas pessoas ferirem a cabeça por perderem o centro de gravidade. A dona Beatriz, de 79 anos, sofria de tonturas mal acordava. Tinha de se segurar às paredes para ir à casa de banho, e após uma queda no quintal, teve pavor de sair de casa. Doutor, a minha vida vai acabar dentro deste quarto? Perguntava ela com uma voz desesperada. Dentro da nossa orelha, ouvido interno, existe o sistema vestibular, um sensor de precisão que nos mantém equilibrados, como o estabilizador de um navio. Este sensor comunica diretamente com o tronco cerebral. Com a idade, este sensor enfraquece e o sinal torna-se turvo, causando desequilíbrio. O segredo que ensinei à dona Beatriz foi a massagem auricular. Segure a parte superior das orelhas com o polegar e o indicador e puxe suavemente para cima por 5 segundos. Depois, puxe a parte do meio para fora por 5 segundos. Por fim, puxe os lóbulos para baixo por 5 segundos. Em seguida, cubra as orelhas com as palmas das mãos, dobre-as para frente e para trás 5 vezes, e termine fazendo 5 círculos com as palmas das mãos nos 2 sentidos. Não demora nem um minuto. A dona Beatriz fez isto por uma semana e recuperou o vigor a ponto de ir ao supermercado sozinha com confiança. Além disso, a circulação melhorou e ela passou a ouvir melhor a televisão. Toque nas suas orelhas agora. Estão frias. Orelhas quentes significam um sentido de equilíbrio desperto. Finalmente, o passo mais importante. Já expliquei as 4 saídas: dedos dos pés, pescoço, língua e orelhas. Cada uma funciona bem. Mas o meu verdadeiro segredo de mestre é a rotina integrada de vida de 1 minuto, que une as 4. O nosso cérebro é como uma orquestra. O violino ou o violoncelo soam bem sozinhos, mas a sinfonia majestosa só acontece quando todos os instrumentos tocam juntos sob a batuta do maestro. Estimular várias áreas cerebrais ao mesmo tempo cria uma sinergia inimaginável. A dona Francisca, de 83 anos, de Coimbra, vivia sozinha. A sua memória estava péssima, e mal conseguia caminhar até ao portão. Ela tinha desistido de conversar. Quando me viu, chorou: doutor, já não há solução para mim. Prescrevi-lhe a rotina integrada. O método é claro: sentado numa cadeira, siga esta ordem. Dedos dos pés, abrir e encolher, 10 segundos. Pescoço, rodar devagar para os lados, 10 segundos. Língua, esticar e empurrar as bochechas, 10 segundos. Orelhas, puxar e massajar, 10 segundos. Respiração, feche os olhos. Inspire profundamente pelo nariz e expire lentamente pela boca 20 segundos. Total: 1 minuto. Uma vez ao acordar e outra antes de dormir. No início, a dona Francisca confundia a ordem, mas após uma semana o corpo decorou o ritmo. Em 3 semanas, ela entrou no meu consultório sem bengala. Doutor, já não me esqueço da hora dos remédios e adoro falar ao telefone com o meu neto, disse ela a sorrir. Estudos de Harvard mostram que exercícios integrados melhoram a função cognitiva 2 vezes mais depressa do que exercícios isolados. Seja o maestro da sua orquestra cerebral. Tal como um bom remédio precisa da dose certa, estes exercícios precisam de ser feitos corretamente. Vou partilhar 3 segredos para triplicar o efeito e 3 erros fatais a evitar.
Segredos de sucesso. Beba um copo de água morna antes de começar. O cérebro é mais de 75% água. Na cirurgia, vemos que um cérebro saudável deve estar hidratado. A água prepara os nervos para reagirem mais depressa. Respiração profunda. O cérebro consome 20% do oxigênio do corpo. Oxigênio antes de começar para que as células despertem com vigor. Erros a evitar. Rapidez excessiva. A dona Maria José, de 69 anos, queria resultados rápidos e fazia os movimentos com força e pressa. Acabou com dores no pescoço e tonturas. O cérebro é delicado. Ele rejeita estímulos bruscos. Sinta o músculo mover-se devagar. Forçar até a dor. A ideia de que tem de doer para funcionar é perigosa. Pare onde sente uma tensão agradável. A dor é um sinal de paragem de emergência do cérebro. Se insistir, o cérebro fecha os circuitos por estresse. Inconstância. É 100 vezes melhor fazer 1 minuto todos os dias à mesma hora do que fazer 1 hora hoje e nada amanhã. O cérebro cria novos circuitos através do ritmo e da repetição. A Helena, a Maria, o Joaquim e a Beatriz só viram milagres quando seguiram estes princípios. Não tenha pressa. Em 3 dias, a névoa na cabeça começará a dissipar. Em 1 semana, sentirá mais força no caminhar e as palavras fluirão melhor. Em 3 semanas, ouvirá dos outros: o seu rosto está mais brilhante, ou a sua fala está muito clara. Nesse momento, perceberá que aquele minuto diário mudou o resto da sua vida. Lembram-se da dona Helena? Aquela que chorava por não saber o nome do neto. Hoje ela ensina estes exercícios no seu clube de idosos local e é conhecida como a pessoa mais lúcida do grupo. Não recuperou apenas a memória, recuperou a confiança e a alegria de viver. Ela disse-me: doutor, parece que o relógio da minha vida começou a andar para trás. Meus queridos espectadores do Vida Saudável 60+, a idade é apenas um número num documento. O nosso cérebro pode mudar e crescer mesmo aos 90 anos, se lhe dermos o estímulo certo. Não custa dinheiro, não é difícil. Apenas dedique 1 minuto a si próprio. Comece amanhã cedo. Mal abra os olhos, encontrará um eu totalmente renovado. Estou a torcer pelo seu amanhã saudável e pela sua juventude brilhante que recomeça agora. Um abraço do seu Dr. Antônio Ribeiro.